Olá, mais um devocional forte da Lisa Beverly. Espero que você esteja sendo fortificada, fortalecida aí em Deus, no seu espírito, com todas essas lições aí que a gente tem aprendido dia após dia. Eu sei que às vezes a gente acaba indo para um lado assim, demais assim, pegação no pé. Não, que você tem que se controlar, que você tem que se dominar, mas isso é o amor de Deus para mim e para você. O Senhor, Ele quer que a gente seja forte. O Senhor não quer que você seja criança mimada, birrenta, mulher que fica dando chilique, mulher rixosa, não. O Senhor quer que eu e você seja uma mulher segundo o coração dele, uma mulher ali virtuosa, uma mulher sábia, uma mulher que tem amor, que tem domínio próprio, uma mulher que transmita paz. Então é por isso que muitas vezes o Senhor ele vem e fala, mas ele tá falando comigo, viu? Você tá ouvindo aí por tabela, você tá ouvindo aqui junto comigo. Da mesma forma que eu estou me sendo fortalecida, você também tá, isso é bom. O Senhor ele traz essas palavras para mim e para você porque ele nos ama. E ele quer que eu e você se torne de verdade mulher de Deus. Mulher de Deus. Que eu e você que eu e você cresça nesse 2026, tá bom? Então hoje, dia 16 de janeiro, já se passaram 15 dias de janeiro, já estamos indo pro final de janeiro já. E hoje o nosso tema é: adoração é mais do que uma canção. Adoração é mais do que uma canção. Efésios 5, 18 e 19 nos diz assim: deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Louvor e adoração é muito mais do que uma disciplina espiritual. É uma paixão, um prazer e uma chave para se apaixonar mais profundamente por Deus. Você se aproxima de Deus ouvindo e entoando canções de amor para Ele e sobre Ele. No versículo de hoje, encontramos uma admoestação para que sejamos enchidas pelo Espírito durante o louvor e a adoração. Somos cheias quando cantamos em voz alta e fazemos música no coração, mas esse versículo apresenta outra chave também: nossa comunicação com os outros sobre Deus. Adorar é mais do que cantar. Isso se revela em nossas conversas, porque é bem natural conversarmos sobre aquilo de que nosso coração transborda. Quando ama alguém, você fala sobre ele. É empolgante ser amada, é claro que você gostaria de compartilhar a beleza disso com os outros. A adoração ela é mais do que uma canção, por quê? Porque a adoração ela precisa ser um estilo de vida para mim e para você. Quando eu canto, né, ao Senhor, quando eu louvo ao Senhor, quando eu coloco músicas consagradas, músicas ungidas ao Senhor, isso tudo é bom. Isso expressa o meu amor, a minha adoração, a minha devoção a Ele, a minha gratidão a Ele. Porém, a adoração é muito mais uma canção, por quê? Porque o meu coração precisa estar cheio desse amor. E o meu coração ele vai fazer com que eu fale o que está dentro dele. Então, se o amor que eu tenho pelo Senhor, ele é mais do que eu ficar cantando o dia inteiro, por onde eu passar, com quem eu falar, eu sempre vou estar falando, declarando o meu amor pelo Senhor. Todo lugar que eu for, todo lugar que eu estiver, a adoração ao Senhor vai estar sempre em primeiro lugar. Tudo que sai da minha boca e da sua boca vai engrandecer o nome de Deus. Então, adorar é mais do que cantar. E isso revela em nossas conversas. Você sempre vai ter algo de Deus para contar e compartilhar com as pessoas. Isso vai mostrar que a adoração ela está presente na tua vida. Você adora o Senhor em todos os lugares, em todas as formas. A
À medida que você vai caminhando, à medida que você vai conversando com as outras pessoas, as pessoas elas percebem o seu amor, a sua adoração para o Senhor. Porque isso se torna um estilo de vida. Se alguém chega perto de você, nossa, que tá com um monte de problema, não, mas Deus vai te dar vitória, eu já passei por isso. Já passei por coisas parecidas com as suas. Deus deu vitória para mim e vai dar vitória para você também. Palavras que saem da nossa boca são palavras de exaltação, palavras de amor. Isso é empolgante. Porque eu vou mostrar que eu estou empolgada e eu vou contagiar o outro. Isso é o quê? É uma vida de adoração. Isso é um estilo de vida. A adoração, ela precisa ser um estilo de vida para mim e para você. Os amigos compartilham vínculos comuns e uma paixão compartilhada como amigos em volta de uma fogueira, todos desfrutando livremente do seu calor e de sua beleza. Quando você está numa roda de amigos e vocês começam a falar do que Deus fez, não é contagiante? A alegria dele, a empolgação dele, da vitória dele, ele te empolga. É contagiante ali, aí você já vai querer contar os seus testemunhos também. Aí o outro já está sendo edificado. E aquilo ali é como se todos estivessem em volta de uma fogueira. Todos são tocados pelo calor daquela fogueira. E quando eu e você temos uma vida de adoração, quando a gente se reúne, todos ao nosso redor é tocado por esse poder também. Esse versículo nos leva a edificar uns aos outros, na verdade. É por isso que a adoração coletiva é tão poderosa. Você expressa seu amor a Deus enquanto está cercado por seus amigos que também compartilham o amor e a adoração a Deus. Que coisa linda, né? Tudo que a gente mais ama é sentar na roda de pessoas que falam do amor de Deus, que compartilham experiências, que fala dos feitos do Senhor, que fala de como Ele transformou a minha vida, que quão maravilhoso Ele é, quão bondoso Ele é. Isso vai contagiando. Isso contagia a gente e é a coisa mais maravilhosa que tem. Os verdadeiros amigos levam uns aos outros a se desafiam a andar de maneira agradável ao nosso Senhor. Quando a gente está sentado nessa roda de amigo e conversando, a gente fala roda de amigo, mas pode ser duas pessoas, sabe? Essa conversa, ela desafia o outro a andar de maneira que agrada ao Senhor. Porque se eu dou um bom testemunho, se a minha vida se a adoração na minha vida é um estilo de vida, tudo que acontece na minha vida eu glorifico o Senhor. Tudo que acontece na minha vida eu dou graças a Deus. Se eu estou conversando com uma pessoa e essa pessoa está expondo ali os problemas dela, eu demonstro para a pessoa a adoração, a devoção que eu tenho a Deus, o amor que eu tenho a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, automaticamente a outra pessoa ela vai ser desafiada. Poxa, se eu andar também em amor, o Senhor também Ele vai fazer na minha vida. Porque como nós meditamos ontem, se eu fizer o bem, o Senhor não vai aceitar? O pecado está na minha porta. Eu que vou ter que escolher. Então, se eu estou andando longe da presença, se eu estou andando por caminhos tortuosos, caminhos duvidosos, fazendo coisas que não têm agradado o Senhor tem exposto para mim e eu tenho me esperneado querendo que Ele faça a minha vontade. Aí chega um amigo que tem uma vida de adoração, que tem uma vida de devoção ao Senhor, que tem uma vida de gratidão diante do Senhor. Aí chega essa pessoa e começa a contar os feitos e as maravilhas que Deus fez. E a gratidão que Ele carrega dentro de si. Porque se a gente for olhar para nós mesmos, como nós já falamos isso esses dias, se não for o Espírito Santo, se não for o amor de Deus na minha vida, não resta nada da gente.
Se tirar Deus da nossa vida, não resta nada. Então, olha quantos motivos eu e você tem para sermos gratos e para termos uma vida de adoração. Quantas coisas eu e você tem para compartilhar para os outros, para desafiar eles a andar também de uma maneira que agrade ao Senhor. Quantas coisas eu e você, a gente pode falar, expressar a bondade, o amor, o cuidado, o zelo de Deus e fazer com que o outro se empolgue e queira também viver aquela vida. Isso é uma vida de adoração. Isso não é eu concordar com as derrotas, com as mazelas do outro. Não, abra a tua boca e fale, declare o que Deus tem feito na tua vida, porque eu sei que grandes coisas Ele tem feito. Quando seus amigos seguem Jesus, vocês todos estão indo na mesma direção. Isso é legal, a gente sentar na roda, todo mundo falar de Jesus, mas melhor é quando eu e você pode ser luz no meio das trevas. Quando eu e você é o Jesus que aquela pessoa vai conhecer. Quando eu e você é a Bíblia que aquela pessoa vai ler. Porque aquela pessoa, muitas vezes, ela vai saber do amor, do poder, do cuidado de Deus quando você abre a sua boca. É muito bom quando os nossos amigos seguem Jesus. A gente fala, né? A gente fala de Jesus. A gente fala o crentez, né? A gente fala a mesma língua. A gente está no mesmo lugar. A gente tem o mesmo amor. A gente tem a mesma direção. Mas melhor é quando eu e você consegue mostrar uma vida de adoração para aquele que não conhece, para aquele que não tem comunhão, para aquele que não tem contato. Cerque-se daqueles que são um com você em espírito e em propósito. Vocês nem sempre vão concordar com tudo. Seja dócil e se proteja. Quando eu e você, mesmo na roda, quando eu e você estamos sentados, conversando com irmãos que professam a mesma fé, mesmo assim a gente pode não concordar com tudo que o outro fala. Não tem problema. Se proteja. Seja dócil. E seja luz na vida daqueles que precisam. Porque, como que eu falei aqui, ó, a gente ter amigos que falam de Jesus é maravilhoso. Agora, melhor é quando eu consigo falar de Jesus, apresentar esse amigo Jesus para aquele que não conhece. Isso é maravilhoso, para isso que nós estamos aqui. Seja cheia do Espírito e adore. As suas conversas, as suas canções, na comunidade ou por onde você passar, precisam expressar esse poder de adoração ao Senhor, ao Deus que nos salvou, ao Deus que desceu do céu, que morreu naquela cruz, para que eu e você fôssemos ligados a Deus novamente, para que eu e você pudéssemos herdar a vida eterna novamente. As pessoas precisam saber das boas novas. E isso tudo vão vir através da minha e da sua vida. Muitos vão conhecer o amor de Jesus, vão para a igreja, vão se converter, mas muitos não vão. Muitos vão ter um encontro primeiro através do meu testemunho, através da minha palavra. E isso é o que? É um estilo de vida, é uma vida de adoração. Você pode mandar um louvor para a pessoa? Pode, deve. Você pode mandar uma pregação? Você pode, você deve. Agora, quando você tiver a oportunidade, abra a tua boca e dê o teu próprio testemunho. Que é muito legal a gente ouvir, é muito edificante a gente ouvir um testemunho. Porém, eu não conheço aquela pessoa que está dando testemunho lá. Agora, você eu conheço. Você, a pessoa que vai te ouvir, conhece. E ela vai pensar, nossa, mas se ela era desse jeito, eu conheci ela antes de Deus. Eu conheci antes dela entregar a vida dela para Cristo.
e agora ela é assim, então isso vai fazer com que? Vai desafiar o outro a querer ouvir, a querer estar perto, a querer conhecer e a querer andar de uma maneira que agrada ao Senhor. Então, a adoração, ela é muito mais que uma canção, tá? A música, ela nos ajuda a levar esse momento de adoração. A música é um meio. A música é como se fosse um veículo que nos leva à adoração. Mas a música em si, ela não é adoração. Adoração é quando a minha vida, o meu coração e tudo que sai pela minha boca engrandece o nome do Senhor. Uma vida de adoração é quando eu converso 5 minutos com uma pessoa, eu já sei quem é que está sentado no trono do coração dela. Eu já sei quem é que está reinando no coração dela. Conversa 5 minutos com a pessoa. Você já vai saber quem é que é dono do trono do coração dela. Quem é adorado dentro dela. E isso é muito sério. Então, que tudo que saia da minha e da sua boca seja adoração ao Senhor que tem cuidado de mim e de você, ao Deus da nossa vida, ao Deus que me ama e te ama, ao Deus que tem um plano preparado para mim e para você. Não importa o que você está vivendo hoje, creia que Ele está no controle de nossas vidas. O Senhor, Ele está no controle da vida daquele que os ama. Deus não está no controle da vida de todo mundo. Porque Deus não é bisbilhoteiro, xereta, vai lá e quer mudar a vida dos outros. Não. Ele está no controle da vida daquele que o ama. Então, eu amo a Deus, Ele controla a minha vida. Quando eu dou os meus passos errados, Ele espera eu me levantar, peço ajuda, Ele vai lá e me ajuda a arrumar a minha bagunça. Então, o Senhor, Ele é longânimo, Ele é amor. Ele é tudo que a gente tem hoje. Então, a nossa vida precisa estar cheio de adoração por Ele. E toda vez que eu tiver a oportunidade, eu preciso falar dele. Porque muitas vezes uma pessoa vai ouvir a sua voz pela última vez. E que a voz que saia da sua boca seja de adoração e de engrandecer o nome do Senhor. Porque a gente não sabe quando eu vou ter a oportunidade de falar com aquela pessoa novamente. Então o Senhor, Ele une pessoas, Ele une propósitos. Então não perca a oportunidade de demonstrar o amor, a adoração e a gratidão que você tem pelo Senhor, por todos aqueles que passam no seu caminho. Rapidinho, quando eu fui fazer a entrevista do visto, a minha instrutora, ela não é instrutora, assessora, ela falou assim pra mim: Simone, você não sabe quantas perguntas o cônsul vai fazer. Então ele precisa saber o que você quer, para onde você vai na primeira pergunta, de preferência na segunda no máximo. Porque você não sabe quantas oportunidades ele vai te dar para você falar e explicar. E assim também é o evangelho. A gente não sabe quantas vezes eu vou cruzar com aquela pessoa que Deus coloca no meu caminho. Então não perca tempo. Amém? Querido Senhor, permita-me que palavras e cânticos de louvor fluam da minha vida. Sobrepuja-me com teu amor, até que eu não consiga mais ficar calada sobre o quão incrível é ser amado por ti e ser cuidada por ti. Eu sou forte porque eu sou fortalecida por um estilo de vida de adoração, por um Deus que cuida de mim em todos os detalhes. Amém? Deus abençoe. Um ótimo dia para você.